E aí pessoal, tudo bom? Espero que sim. Bom, vou gravar esse vídeo pra gente fazer as atividades aí da semana 1 do PET 4. A gente está começando ela essa semana. Então vou ler com vocês cada questão do PET, explicando mais ou menos como ela deve ser feita e a matéria envolvida. É uma forma da gente estar estudando, revendo a matéria, que eu espero que vocês já tenham lido o material, já tenham assistido às aulas, estejam com o assunto dessa semana na cabeça, para a gente responder as atividades junto. Eu espero receber a atividade de todo mundo. Então vamos lá, a atividade dessa semana está lá na página 30. Essa semana a gente estudou, continuamos falando sobre química. Estamos lá no assunto sobre substâncias e misturas, um assunto bem importante da química, que a gente vê no nosso dia a dia, né? Nós somos cercados de substâncias e de misturas. Então vamos ver a número 1. Liste 3 misturas homogêneas e 3 misturas heterogêneas que você conhece, com base nos conhecimentos científicos estudados, ou seja, o assunto, a matéria que a gente viu essa semana, a definição do que é uma mistura homogênea e o que é uma mistura heterogênea. Em seguida, indique quantas fases cada uma das misturas heterogêneas apresenta. Então, nessa questão, a gente precisa entender, lembrar de 3 conceitos: o conceito de mistura homogênea, o conceito de mistura heterogênea e o conceito de fase. Vamos voltar então aqui na página anterior, que a gente tem o desenho das misturas. Uma mistura, a gente fala que é isso que o nome diz, uma mistura. Você pega 2, 3, várias substâncias, joga tudo no lugar e mistura elas. Esse resultado de substâncias, uma misturada com a outra, é uma mistura. O nome é claro. Ela é diferente de uma transformação química que a gente estudou na semana passada. As substâncias que se juntam numa mistura, elas não deixam de ser o que elas são. Elas estão ali, misturadas, mas elas não viraram uma coisa. Uma coisa não vira outra. A formação de uma mistura é um fenômeno físico, uma transformação física. Você não consegue. Você não tem formação de coisa nova. Como a gente vai ver no decorrer das semanas, existem métodos de separar essas misturas e ter os componentes originais separados. E isso é característico de transformação física. Uma transformação química, isso não seria possível. Então aqui existem 2 tipos de misturas, as homogêneas e as heterogêneas. A mistura homogênea, que é a que aparece nesse exemplo B, aqui que você vê no meio da imagem no seu PET, que é uma mistura no exemplo de água e açúcar. Você pega um copo de água, coloca um pouquinho de açúcar, pouca coisa, e mistura, 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 mistura. Depois de um tempo, você consegue ver o açúcar ali separado da água? Se você colocou pouco açúcar, não. O açúcar dissolveu inteiro na água. Então, quando a gente tem essa dissolução, quando algo dissolve totalmente num líquido, a gente tem uma mistura homogênea, também chamada de solução. O que vai caracterizar uma mistura homogênea da heterogênea é o que você vê. Nisso aqui a gente tem que guardar a diferença de uma mistura para outra, é aquilo que a gente vê. Se você olhou para aquela mistura e está vendo uma coisa só, uma única aparência, você não vê nada divididinho, só tem uma única coisa ali, pode ter 200 mil ingredientes misturados. Mas se você só vê uma coisa, aquilo é uma mistura homogênea. É isso que a gente consegue observar aqui. Então, mistura de água e açúcar, água e sal, água e álcool. Você misturou tudo e ficou com uma única aparência, é uma mistura homogênea. A mistura heterogênea já é o contrário. Na mistura heterogênea, você mistura quantas substâncias forem, mas você consegue ver os componentes. Como no exemplo A aqui. Você tem um enxofre, esse pó amarelo, e limalha de ferro. É um pozinho de ferro, tipo quando você brinca com um bombril, esfrega a mão e fica aqueles farelinhos. É aquilo. Você mistura os dois. Você tem uma mistura. Beleza, estão misturados. Mas aqui você consegue ver. Você vê o enxofre e você vê o ferro em cima dele. Você consegue ver os dois componentes. Então, se você vê, essa mistura não é igual. Pensa na palavra homogênea. O homo quer dizer igual. Agora, o hétero, do heterogênea, quer dizer diferente. Então, você tem uma aparência diferente. Um outro exemplo que dá para fazer em casa facilmente. Você pega um copo com água e joga óleo de cozinha em cima. O óleo se mistura com a água? Não. Ele fica em cima.
ele é menos denso, lembra da densidade que estudamos algumas semanas atrás? Ele é menos denso que a água, então ele boia, ele fica em cima, separadinho. Você tem a água e o óleo. Então é uma mistura heterogênea, porque você vê esses dois componentes. E cada componente, cada aspecto visível, cada coisa que você vê ali é uma fase. Então o conceito de fase é isso, é quantas coisas você vê. No caso da água e óleo, você tem duas fases, a fase da água e a fase do óleo. Se eu jogasse areia nessa mistura, a areia afunda, então teria mais uma terceira fase. Então, resumindo, mistura homogênea, aquela mistura onde eu vejo uma coisa só. Mistura heterogênea, mistura onde eu vejo várias coisas, ou duas ou mais pelo menos. E a fase é aquilo que eu vejo. Se eu vejo três coisas, três componentes na minha mistura, cada uma dessas divisões é uma fase. Então, pensando nisso, a gente vai responder o número 1. Você vai falar três misturas homogêneas, onde você enxerga uma coisa só. Três misturas heterogêneas, onde você enxerga mais de uma coisa. Dessas três misturas heterogêneas que você citou, você vai falar quantas fases cada uma tem. Se você colocar, por exemplo, água e óleo, são duas. Água e areia, duas. Água, óleo e areia, são três. Simples. Número 2. Na água potável, que é filtrada ou que vem de uma nascente, né? Lembra, a água potável é aquela água própria para o consumo, de preferência filtrada, gente, porque às vezes a nascente pode estar contaminada com alguma coisa que a gente não vê. Então essa água possui diversos sais minerais dissolvidos. Nesse caso, a água pode ser classificada como uma substância pura, ou seja, H2O, água purinha, ou uma solução. Solução é a mistura homogênea. Então a água lá que você tirou da tua torneira da sua casa, ela tem sais minerais dissolvidos. Tem cálcio, ferro, potássio, cloro. Se ela vem da estação de tratamento, ela tem cloro, ela tem flúor. Então tem muita coisa misturada ali naquela água. Então essa água que sai da torneira, ela é uma substância pura, H2O puro e nada mais. Ou ela é uma solução, ela é uma mistura homogênea, tem mais coisas ali. Vamos pensar nisso aí, responder então o que é e não esquecer de justificar. Justificativa é importante, que falar sim e não é muito fácil. Você tem que falar o porquê do sim ou o porquê do não. Número 3. Como você classificaria o ar atmosférico? Pesquise os componentes do ar, desenhe um esquema usando bolinhas para representar os gases que o compõem. Não esqueça da legenda. Então, gente, o ar atmosférico ele é composto por vários gases. O ar não é uma coisa só. A maior parte do ar é nitrogênio, um gás que a gente, o ser humano, não usa para nada, para respirar, mas as plantas precisam. As plantas precisam muito dele para crescer forte, tanto que tem muito adubo que é nitrogenado. Depois você joga ureia no solo, tal, adubo com nitrogênio para a planta crescer forte. E a gente consegue esse nitrogênio a partir da planta, que a gente precisa dele para fazer nossos músculos. Mas a gente não tira ele do ar, a gente precisa da planta e a planta sim tira ele do ar, com a ajuda de algumas bactérias que vivem ali junto nas raízes dela. Uma relação bem interessante. O segundo maior aí, o oxigênio, esse a gente já usa, né, para respiração. Um pouquinho de gás carbônico. Aí temos outros gases, como o argônio, metano, monóxido de carbono e vários outros gases, principalmente poluentes, que fazem muito mal. Então a composição do ar atmosférico é essa. Vocês têm que falar mais ou menos os gases, a quantidade e como que são eles, como está aqui. Você tem a água, que também está presente ali, ela está no estado gasoso, lembra lá dos estados físicos da matéria. Você tem gás carbônico, você tem monóxido de carbono, metano, nitrogênio, oxigênio. Então nessa questão vocês teriam que falar um pouco como é cada questão, como é a composição do ar, e fazer esse desenho do esquema de bolinhas, mais ou menos como estava nessa imagem que eu mostrei, mostrando cada gás. E não esquecer da legenda, falar qual que é qual, a quantidade, explicar bonitinho isso aí, viu? Quero ver muito bem esse desenho de vocês. Número 4. Esquematize por meio de um copo com água, areia e óleo, indicando as fases da mistura. Aquele exemplo que a gente falou lá em cima. Vocês vão desenhar um copinho, desenhar a água, a areia, o óleo, e indicar qual fase é qual. Aí você pensa, tá, ponho água, mistura água com óleo. O óleo vai ficar onde? Em cima, embaixo, no meio? Eles se misturam completamente, não se misturam?
pensar a mesma coisa com areia e no desenho indicar certinho onde fica a água, onde fica o óleo e onde fica a areia. Isso é fácil de imaginar. Você está com dúvida? Consegue aí em casa, faz esse experimento em casa, pega um copo, põe água, põe o óleo ali também, pega um pouquinho de areia, um pouquinho de terra que vai funcionar também, você consegue visualizar facilmente. Não esquecer de limpar o copo depois, não deixar sujo na pia não. E a última questão. Quantas unidades estruturais, ou seja, as moléculas, estão contidas no frasco ao lado? A substância pura? Justifique. Então vamos voltar nesse conceito da substância. Vamos voltar na página do PET aqui, lá no comecinho. Unidade estrutural que falou ali é aquilo que é básico para formar as coisas. Como, por exemplo, uma peça de um quebra-cabeça. Você tem um quebra-cabeça, a unidade estrutural dele são cada uma das pecinhas. Então, na matéria, em tudo no universo, existem unidades estruturais, pecinhas minúsculas, muito pequenas, que vão formar tudo que existe. Isso a gente dá o nome de átomo. Essa palavra átomo, ela é muito antiga e quer dizer sem divisão. Embora hoje se saiba que isso é mentira. O átomo ele é subdividido. Aqui tem uma imagem dele. O átomo atual, só de curiosidade, não precisa preocupar com tanto nome. No 9º ano, vocês vão estudar isso com mais detalhes, ele é feito de várias coisas. Você tem prótons, você tem nêutrons, você tem elétrons, e você tem um núcleo onde algo fica girando em volta. É uma coisa muito dinâmica, muito movimento que acontece ali. E são essas coisinhas que vão se grudando um no outro para formar tudo que existe. Mas para a gente aqui entender, a gente pode usar aquele modelo de átomo sem divisão, as bolinhas. O que a gente precisa entender nessa matéria nossa de substância? Os elementos químicos, os átomos, as coisas que existem na natureza, elas se juntam. Elas começam a viver juntas e formar coisas novas. Então, quando você tem um átomo aqui embaixo, você tinha alguns exemplos, eles se juntam uns com os outros e formam coisas novas. Por exemplo, aqui você tem o hidrogênio, o vermelho, e o oxigênio, esse amarelo, laranjado aqui. Se eles se juntam, dois Hs, dois hidrogênios e um oxigênio aqui em cima, você já tem a água. Então a água não é algo, sim, água, pronto. Não, a água é formada por algo. Algo se juntou e virou a água. Esse aqui do lado é o gás carbônico. Algo se juntou e virou gás carbônico. Então esses átomos eles se juntam na natureza, um gruda no outro, de fato, eles ficam bem grudadinhos, e com isso eles viram coisas novas. Lembrar da transformação química, onde algo vira novo? Isso aqui é mais ou menos por aquilo ali. Então as substâncias elas são formadas por esses átomos. Eles se juntam e viram algo novo. Qual que é a diferença de uma substância com uma mistura? Óbvio, na substância você não tem nada misturado, coisas diferentes ali não. Eles se juntam e deixam de ser aquilo que ele é, vamos dizer assim, e viram outra coisa. Porque aqui na água, esse hidrogênio, o vermelhinho, junto com o oxigênio, ele tem uma característica. Nesse exemplo aqui, que é só o hidrogênio, ele já tem uma outra característica. Então, na substância, a gente tem isso. Elas têm essa característica de ser algo bem específico. E lembra daquelas propriedades que a gente estudou há algumas semanas? Então, cada substância tem algumas propriedades específicas dela. A densidade só dela, a temperatura de fusão só dela, a temperatura de ebulição só dela. Então, isso que diferencia uma substância de uma mistura. A mistura você consegue separar os componentes, a substância não. Então, esse conceito de substância seria como a base para as misturas. Você tem o átomo se junta e vira uma substância, vem para se juntar, e as substâncias se misturam para fazer uma mistura. Entendido, gente? Lê bastante isso aqui, assistir os vídeos para guardar o conceito, é super fácil. A diferença é que na substância pura você tem o inicial, o primeiro ali, a primeira coisa que surgiu quando os átomos se juntaram. O comecinho de tudo. A mistura é o que vem depois. Então vamos voltar lá para a nossa questão. Quantas unidades estruturais as moléculas estão contidas no frasco ao lado? Vamos contar. Cada bolinha é um átomo, que a gente viu lá em cima. Átomos se juntam e viram moléculas, que são as substâncias. Então, vamos ver. Cada bolinha é um átomo, eu quero saber as moléculas, os conjuntinhos. Quantos que estão ali formando.
A substância é pura ou uma mistura? Para me saber olhando um desenho, eu olho as cores das bolinhas. Se eu tenho várias coisas misturadas, tudo colorido, tudo, por exemplo, bolinha, tipo, se eu tivesse conjuntinho de dupla de bolinha vermelha, dupla de bolinha azul, dupla de bolinha amarela, eu tô tendo muita coisa misturada. É isso que eu tô vendo aqui? Sei. Quero ver a resposta de vocês. E outra coisa que é bom vocês guardar também é a diferença entre substância simples e composta. A substância simples é aquela formada por um único tipo de elemento, um único tipo de átomo. Tipo aqui. Se eu tenho duas bolinhas da mesma cor, igual a lá da questão, é uma substância simples. Só tem um ingrediente formando aquilo. Agora, nesse exemplo que eu tenho bolinhas com duas cores, ou podia ser 3, 4, 5, 20, não importa. Eu tenho coisas diferentes juntas, aí eu já tenho uma substância composta. Certinho, pessoal? Então, eu espero que não tenha ficado dúvida nenhuma. Qualquer coisa, não esqueçam de me perguntar ou no grupo ou no particular, mas não fiquem com dúvidas e não deixem de fazer as atividades. É muito importante que vocês façam isso. Beleza? Até mais!